porque eu me recuso a parar de ler esse livro. Esse livro está acabando com a minha saúde mental. Se você é um leitor e não passou por isso, você é simplesmente muito sortudo. Estou um pouco triste de ter finalizado essa trilogia. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Eu não sou uma leitora que costuma seguir uma TBR ou TBR, que, para quem não conhece, é uma sigla muito usada na comunidade literária, que significa to be read ou para ser lido, que nada mais é que você organizar livros para você ler em algum período, momento da sua vida. E como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu não sei se montar uma TBR seria uma solução ou um grande problema, mas, querendo ou não, eu montei a minha para o final de ano de 2024, com livros que eu quero muito mesmo finalizar ainda esse ano. E ela está, assim, devo dizer, muito ilusória, mas não custa sonhar. Eu vou falar os livros que entraram na minha última TBR de 2024. É A Vida Invisível, de Ed La Rue. Eu acredito que se pronuncia assim. Temos um romance contemporâneo que se chama Alerta de Spoiler. Temos Boa Garota Nunca Mais, da Holly Jackson, e eu sou simplesmente viciada na escrita dessa mulher. Temos A Maldição do Verdadeiro Amor, Deuses e Monstros, Supernova, e a minha maior ilusão dessa TBR, Chama de Ferro, que tem mais de 700 páginas. O meu objetivo para esse final de ano é literalmente terminar algumas séries que eu comecei há um bom tempinho e estou atrasando, porque eu simplesmente me recuso a acabar esses livros. Mas enfim, é um problema mais interno mesmo do que qualquer outra coisa. Como estamos no início desse vlog, eu optei por uma escrita mais fluida. E nada melhor que Holly Jackson. A escrita dessa mulher é simplesmente viciante. Eu iniciei hoje a leitura de Boa Garota Nunca Mais, da Holly Jackson, que faz parte da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu estou na página 157, no capítulo 17, e estou simplesmente surtando com esse livro, porque a forma como a Holly escreve te deixa tão imersiva na história, participando da investigação e dos sentimentos dos protagonistas. Isso faz a leitura ser tão mais divertida e
tensa. Dando um leve resumo do que se trata essa série, a nossa protagonista é simplesmente apaixonada por investigação, true crime, e a gente vai conhecer a Pip. No primeiro livro, ela escolhe como tema de um trabalho muito importante da escola um crime que aconteceu contra uma garota da sua cidade, que o namorado dela foi acusado de ser o culpado. E por cima, entende-se que a intenção da Pip é mostrar o impacto que a mídia teve no caso, mas lá no fundo ela acredita fielmente na inocência do culpado. E obviamente ela acaba descobrindo coisas que não deveriam, que envolvem muita gente. Já no segundo livro, a Pip vai investigar o desaparecimento de um familiar de um amigo dela. E esse segundo livro, o final dele foi tão forte que eu fiquei muito preocupada com o que aconteceria com a mente da nossa protagonista nesse terceiro livro. Tem passagens aqui de emoções e pensamentos que a Pip tem que me deixam de coração partido e eu quero guardar ela num potinho de verdade. Ela também está lidando com alguns problemas que aconteceram no enredo do primeiro livro e obviamente, como toda a série, tem essa pegada de mistério, investigação, e a nossa protagonista está sendo perseguida por um possível stalker. Eu estou ficando preocupada com o que está acontecendo nesse livro e obviamente eu vou dormir tarde porque eu me recuso a parar de ler esse livro. Eu preciso chegar pelo menos na página 200 hoje. Esse livro está acabando com a minha saúde mental. E eu estou tão envolvida na história que eu fico tendo ideias do que eles poderiam fazer para se safar disso tudo. E eu estou, pensem um pouquinho mais, vocês já fizeram algo tão chocante? Fazem 3 dias que eu finalizei Boa Garota Nunca Mais e eu ainda estou pensando nesse livro. Ele com toda certeza é o mais sombrio. Um pensamento me seguiu aqui muito, que era: ok, a Pip agora vai acordar desse pesadelo, porque definitivamente isso não é real, isso não está acontecendo. A escrita da Holly é simplesmente incrível. Falando principalmente desses 3 livros que eu li, a Holly definitivamente escreveu uma história e dividiu ela em 3 partes, porque tudo se conectou. Eu super entendi a crítica que a Holly quis trazer aqui sobre o sistema de justiça e as suas falhas, mas eu não sei, seguindo todo o enredo dos 3 livros, eu acredito que ela poderia ter seguido um caminho mais ensolarado, não tão sombrio como foi aqui, mas eu entendo também, e ele causou muito mais impacto, sendo desta forma, sobre romance. Com certeza, Pip e Ravi são um dos meus casais favoritos da literatura. Isso definitivamente é amor, cara. A gente tem uma espécie de final aberto, mas não tão aberto. Eu não consigo explicar sem dar spoiler. Eu queria mais um capítulozinho assim, sabe? Extra. Queria de verdade. No final, eu classifiquei com 4 estrelas. Quando eu finalizei o livro, seriam 5 estrelas, mas eu dei um tempo ali pra pensar e foi 4 estrelas. Mas eu ainda não tenho certeza, porque eu fico, tá, mas talvez sejam 5 estrelas mesmo. Depois dessa história, com certeza, eu precisava de algo mais leve e menos drama. Então eu parti para um romance que estava na lista, que é Alerta de Spoiler, da Olivia Haddad. Essa capa é simplesmente incrível. O início foi bem complicado de entrar na história, porque ela tava meio arrastada. Eu não sei se foi uma espécie de ressaca literária depois de finalizar a Boa Garota Nunca Mais. Estou na página 215, no capítulo 15. Dando um resumo sobre o que se trata o livro, aqui vamos conhecer a April, que é uma geóloga de 35 anos, que é simplesmente apaixonada por um seriado chamado Deuses dos Portões. Ela ama escrever fanfics sobre essa série e ama fazer cosplay da sua personagem favorita. Mas a April não está satisfeita com a vida em que ela está levando, tanto na pessoal quanto na profissional. Em nenhuma dessas áreas ela consegue se mostrar a essência dela. Absolutamente ninguém conhece ela de verdade. E no servidor que ela escreve as fanfics, ela usa um pseudônimo. E ela nunca posta as fotos de cosplay que ela faz da personagem favorita dela. Só que ela está disposta a mudar isso. Ela sai do emprego dela, ela arruma um novo emprego,
amigo. E acaba surgindo uma certa oportunidade, digamos assim, em uma rede social. E ela decide postar uma imagem dela vestida de cosplay. Infelizmente, a April começa a sofrer cyberbullying por ser uma mulher gorda. E isso acaba tomando uma proporção tão grande que acaba chegando ao Marcos, que é um dos protagonistas da série Deuses dos Portões. E ele acaba chamando a April para um encontro. Falando um pouco sobre o nosso protagonista masculino, o Marcos é um ator de Hollywood muito famoso, de 40 anos, e ele atua nessa série de Deuses dos Portões há muitos anos, porque são muitas temporadas. E ele é muito famoso por seu físico e um belo rosto. E ele age exatamente assim, apenas um rostinho bonito. O que as pessoas não sabem é que isso também não passa de uma atuação, um mecanismo de defesa que o Marcos tem. A gente vai descobrir o porquê disso ao decorrer da história. Tem apenas um lugar que o Marcos age naturalmente, onde ele escreve fanfics também sobre Deuses dos Portões. E talvez por uma coincidência, é exatamente no mesmo servidor que a April escreve as fanfics dela. Os dois têm, de certa forma, um tipo de melhor amigo dentro desse servidor. E uma das minhas coisas favoritas atualmente neste livro aqui, além do casal, obviamente, é em como a nossa protagonista é apaixonada pela personagem. Porque, assim, Deuses dos Portões é uma adaptação de uma série de livros. E a conexão que a April tem com uma das personagens é incrível. E eu super me identifico com ela. E agora eu vou continuar minha leitura, porque eu pretendo acabar esse livro amanhã. E volto aqui pra atualizar vocês. Eu acredito muito que vocês vão se identificar com essa passagem aqui do livro. Não era de se espantar que a série tivesse saído dos trilhos depois que aqueles filhos da mãe não conseguiram mais seguir os livros de Wade. Eles sofrem com adaptações de livros também. E se você é um leitor e não passou por isso, você é simplesmente muito sortudo. Finalizei alerta de spoiler. A autora aqui aborda temas como gordofobia, capacitismo, cyberbullying, abuso parental. Os dois possuem problemas com a família, onde aquelas pessoas deveriam te proteger e te amar da forma que você é. Mas quando são essas as pessoas que te machucam? A autora, ela descreve muito bem os sentimentos dos personagens. Eu amei a química do casal, como eles se apoiam, simplesmente incrível. Tanto a protagonista feminina quanto o protagonista masculino. Eu fiquei em dúvida sobre a minha classificação, porque a forma como a autora trabalhou nesses temas foi muito bem abordado. Mas eu não sei, eu sinto que por conta da escrita dela, eu não tenha me conectado tanto com os personagens. No final eu dei um 3.75 pra esse livro, quase 4 estrelas. E assim, nas últimas páginas, uma cena de Hot aqui me causou um certo encolhimento, uma certa vergonha pelos apelidos que eles estavam usando. Então eu fiquei, ai meu Deus, tá bom. Enfim, gente, ao todo é um livro muito, muito bom, que aborda temas muito importantes. Agora, minha próxima leitura, eu estou entre 2 livros. O primeiro é A Vida Invisível, de Ed La Rue, só que eu não sei se é uma boa ideia, porque eu já me deparei com alguns comentários sobre a escrita desse livro ser mais arrastada e mais lenta, então esse não seria o melhor momento para engatar nesse aqui. Temos A Maldição do Verdadeiro Amor, que eu estou enrolando
muito pra finalizar essa trilogia porque eu não quero. Eu estou com medo. Eu amo tantos personagens desse livro. Eu sei que a gente tem um ponto de vista do Apolo aqui e do jeito que acabou o segundo livro, eu não gosto dele nem um pouquinho. Então não vai ser fácil passar por ele. Mas eu não tenho nenhum tipo de spoiler sobre esse livro. Então eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu amei os 2 livros anteriores. Então dá aquele receio da despedida e dá aquele receio da decepção também. Eu realmente preciso de um livro assim, porque eu estou sentindo a aproximação da ressaca literária. Já fazem alguns dias desde a última vez que eu falei com vocês. Eu estou praticamente uma ressaca literária. Esse livro é tão bom e eu amo a escrita da Stephanie. Eu cheguei na página 272, no capítulo 38. E eu sou completamente apaixonada por esses personagens. Tenho muita dificuldade pra pegar o livro por conta dessa minha ressaca. Mas quando eu toco nele e começo a ler, eu só desejo ler ele. E a história nunca fica parada. Então a cada começo e final de capítulo acontece alguma coisa que faz com que você queira continuar e continuar lendo o livro. A trilogia de Era Uma Vez Um Coração Partido faz parte do mesmo universo que Caraval. E eu super indico que você comece nesse universo lendo Caraval. E não apenas pelo risco de spoiler que você pode ter. Acredita em mim, leia primeiro Caraval. E dando uma premissa do que se trata essa trilogia, aqui vamos conhecer a Evangeline, uma garota cheia de esperança e que acredita fielmente na magia do amor. Ela tem o seu coração partido e isso faz com que ela vá atrás para fazer um acordo com um arcano, que sabemos que se chama Jax. Ele representa o amor na sua forma mais destrutiva. Ele também é conhecido por ter o beijo mortal. Os arcanos no universo que a Stephanie criou são uma espécie de divindades e cada uma é representado por uma carta de um baralho. O Jax é representado pelo Príncipe de Copas. E esse acordo que a Evangeline vai fazer com o arcano vai causar muitas consequências e vai colocar os dois em muitas aventuras. É o que eu posso dizer sem dar nenhum tipo de spoiler pra vocês. Eu definiria o Jax como uma espécie de anti-herói, porque ele realmente tem atitudes questionáveis e quando envolve a Evangeline, ele é capaz de tudo. Então assim, eu amo isso. É horrível você ter um ponto de vista de um personagem que não agrada você. É muito difícil acompanhar os capítulos do Apolo e eu sempre fico contando as páginas pra ver, meu Deus, eu tenho que aguentar 4, 5, 6 páginas, porque eu realmente não suporto ele. A gente teve pouquíssimos capítulos narrados pelo Jax, mas eu fiquei muito feliz com cada um de verdade, porque me entregaram muitas cenas incríveis. Cara, sério, eu acho que o Jax chamou a Evangeline de raposinha 2 vezes. Apenas 2 vezes. Tivemos algumas lembranças, mas ele em si, no presente do livro, chamar ela de raposinha, foram apenas 2 vezes. Eu fico, não, eu quero mais, eu preciso de mais. Enfim, eu vou tentar ler mais um pouquinho. Faltam pouquíssimas páginas pra finalizar o livro. Eu estou um pouco triste de ter finalizado essa trilogia, porque eu amo tantos personagens, amo tanto esse universo, que eu estou com uma sensação de perda. Eu sei que eu posso reler o livro, mas nunca vai ser como se fosse a primeira vez. A Stephanie tem uma mania de apressar muito o final dos livros. Eu não sei o porquê, mas eu senti isso em todos os livros. Eu acho que o único livro que, na verdade, eu não senti isso foi Caraval, o primeiro livro. Porque
todos eu senti uma pressa quando a gente chegou ali no finalzinho da história. Os nossos protagonistas sofreram tanto nos livros que eles mereciam um pouco mais de páginas. Um outro capítulo, pelo menos. Eu queria ter visto mais. Eu amo muito a escrita da Stephanie, ela é bem característica, ela segue esse estilo de conto de fadas. É uma das minhas trilogias favoritas. Eu amei Caraval, mas não tem nada igual a Era Uma Vez um Coração Partido. 5 estrelas, favoritado, com certeza. Dos 7 livros que eu incluí na minha TBR, eu consegui finalizar 3 nesse vídeo. E olha que foi bem difícil, porque a ressaca literária veio e ela bateu bem forte. Há uns anos atrás, eu tinha um costume de ler livros de séries em sequência. E pra mim fazia muito mais sentido isso, porque você não esqueceria de nada muito importante se você ficasse intercalando em uma leitura e outra. Depois que eu li Estilhaça-me, eu não sei o porquê me deu de não ler mais livros de séries, trilogias, duologias em sequência. E eu realmente senti falta dela. Então, com certeza, 2025, eu irei ler livros em sequências, os que já foram lançados das séries, porque eu sofri um pouquinho nesses 2 livros, então foi um pouco complicado, porque faziam alguns meses que eu tinha lido os livros anteriores, então isso meio que abalou a leitura, porque tinha coisas que eu simplesmente não lembrava e não faziam sentido na minha cabeça. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo.